que diziam palavras de infâmia contra ele, ridicularizavam o Senhor Jesus Cristo. E ele faz aquela oração impactante: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Como assim não sabe o que fazem? Irmãos, que amor é este? Que amor é este? Capítulo 18 de Mateus, versos 21 e 22 inicialmente. Aqui começa a história depois que motivou o Senhor Jesus a contar uma parábola. Versos 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Os rabinos diziam o seguinte: olha, você pode perdoar por 3 vezes. 3 vezes, mais do que isso, não, 3 vezes. Pedro falou assim: pera lá, 3 está pouco, eu vou dobrar e vou jogar uma. Senhor, até 7 vezes? Jesus falou assim: não até 7, 70 vezes 7. Faça as contas na matemática, dá 490. Se formos usar só a matemática, divide 490 pelas horas do dia, pelos minutos. Significa que você, a cada 3 minutos, você deve perdoar o teu algoz pelo mesmo pecado que ele cometeu. Jesus, o senhor está falando sério nesse assunto? Pedro tinha um irmão chamado André. E Pedro era rapidinho. Pedro era intenso. Como dizia nas histórias, né? Não se usa mais essa configuração, né, de temperamentos, né? O colérico, aquele sanguíneo. Mas dentro daquela concepção antiga, né, ele era um sanguíneo. André era um fleumático. O André era um devagarzinho. André tinha que ser manivelado. Pedro tinha que ser segurado. E André tinha umas encrenquinhas, dizem os historiadores. E Pedro falou assim: mas esse meu irmão aí, Senhor, até 7 vezes? Não, 490 vezes se você for pela matemática. Aí Jesus então entra numa história aqui, que é a partir do versículo 23. Ele vai contar a história desse, uma parábola desse credor incompassivo. E aqui está algo extremamente importante para nós conhecermos: o quão fomos amados por esse querido Senhor. Os primeiros versos, a partir do verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Aqui está a nossa história, irmãos e irmãs. Aqui está a história de uma humanidade caída, de um homem perdido, de um homem sem esperança alguma, que tinha uma dívida impagável diante de Deus. Esses 10.000 talentos, para vocês terem uma ideia, tem até anotação aqui, cada talento. Antes disso, nós vamos ver depois, mas deixa eu adiantar. Na época do Senhor Jesus, então, a moeda corrente diária era o denário. Você tinha um denário? Então você trabalhava um dia, oferecia um dia de serviço, você ganhava um denário. Um denário. Então você trabalhava uma semana, os 7 dias, se fosse corrido, 7 denários. Agora, um talento equivale a 6.000 denários. Um talento. Agora vamos fazer as contas. 10.000 talentos são 10
são 60 milhões de denários. Isso equivaleria que ele deveria trabalhar 60 milhões de dias para pagar a dívida. Ou seja, uma dívida impagável. É isso que Jesus quer mostrar para nós. Esta é a nossa história. Cada um de nós aqui, nascemos como esse devedor aqui. É esta a realidade que nós nos encontramos. Nós não temos condições de pagar uma dívida. Não temos. Essa dívida então foi paga por aquele que disse lá naquela cruz do lado: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Põe essa conta sobre mim. Quem pagou a dívida que nós não poderíamos pagar, irmãos? Jesus naquela cruz. Isso não é amor? É profundo amor. É profundo amor. Pai, perdoa-lhes. Este gesto, esse primeiro brado, é que de fato estabeleceu-se o quê? A nossa perfeita aceitação diante de um Deus poderoso. Irmão, irmã, você e eu nascemos com 10.000 talentos de dívida diante de Deus. Uma dívida impagável. Impagável. E é interessante aqui, até permite-se pensar no texto, né, que quando o servo vai diante do seu senhor, ele fala não, assim: tenha paciência comigo e tudo te pagarei. Ele não tinha noção do que ele estava falando. O Senhor nem levou em conta esse assunto. O Senhor, não levou em conta o que ele falou, mas o seu coração bateu forte de compaixão, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Simples assim.